boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal julga Código Florestal Constitucional. Saiba o que está valendo a partir de agora. Em Mato Grosso, o governo estadual investe em sistema de detecção de desmatamento em tempo real para combater crimes ambientais. Câmara aprova texto da MP da Liberdade Econômica. Veja o que muda para o agronegócio. No momento, o CPEA poder de compra do avicultor no acumulado do ano está melhor do que no mesmo período de 2018. Temperaturas negativas são registradas no Rio Grande do Sul, mas onda de frio deve perder força nos próximos dias. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O Supremo Tribunal Federal publicou nesta semana o acordão das 4 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o Código Florestal Brasileiro. A lei era alvo de discussões desde 2012, quando foi implementada. Depois de 18 meses, o Supremo Tribunal Federal publicou nesta segunda-feira o acórdão das 4 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o Código Florestal Brasileiro. A Lei 12.651 de 2012 estabelece normas sobre proteção de vegetação, parâmetros de reserva legal e estabelece o controle de exploração de matéria-prima de origem florestal. A decisão dos ministros do STF encerra a discussão sobre a constitucionalidade do Código, que era objeto de polêmicas desde 2012. Vários dispositivos estavam pendentes, como a regularização do uso consolidado das áreas rurais. Com o acórdão, as propriedades rurais que têm uso consolidado começam a ser regularizadas. A expectativa é que as multas sejam suspensas e até mesmo extintas. A partir de agora, as áreas que foram ilegalmente desmatadas antes de 2008 podem ser anistiadas, contanto que entrem no programa de regularização ambiental. 2 pontos principais foram julgados inconstitucionais. O primeiro deles é que as nascentes de rios e olhos d'água devem ser protegidas por Área de Proteção Permanente, APP. E o segundo ponto é que antes a compensação de área desmatada poderia ser no mesmo bioma. Agora deve ser trocada por mesma identidade ecológica. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, fala com a gente direto de Brasília para tirar algumas dúvidas sobre o que está valendo no Código. Colato, a constitucionalidade da lei deixa os produtores mais seguros juridicamente? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Com certeza deixa mais tranquilos os nossos produtores. A constitucionalidade estava sendo discutida. Havia argumentos de que muitos artigos do Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651, era inconstitucional. E com isso agora a validade pelo Supremo trouxe aí esclarecimentos sobre vários pontos e também a certeza de que o projeto foi bem feito e que está dentro da legislação e que pode ser aplicado sem problema, com exceção da questão das nascentes, que foi tomada uma outra decisão, e a questão do bioma para a questão da identidade ecológica, que ninguém sabe o que é isso, mas nós entendemos que seja o mesmo bioma também. Explica aí para a gente como é que fica a compensação de áreas por identidade ecológica. Essa é uma questão que está sendo estudada e cientificamente nós não temos um conceito de identidade ecológica. O que nós entendemos que identidade ecológica é o mesmo bioma, onde você tem o mesmo tipo de planta, a mesma tipologia de florestas e que por isso está identificada como bioma. Isso traz todo um processo de nós respeitarmos, porque veja, nós temos a cota de reserva ambiental, que é você compensar quem tem, compensa onde não tem, quem tem vende ou aluga para quem não tem a reserva necessária, dos 20%, 35%, 80%, conforme a região. E se ele não estiver dentro do bioma, né, nós temos todo um processo aí novo que, na verdade, não há uma definição ou um consenso do que seja identidade ecológica. Nós vamos continuar trabalhando conforme o Código Florestal diz que é por biomas e não há outra maneira de fazer isso, porque você teria que fazer uma análise de toda a floresta, a tipologia da floresta brasileira, o que é uma coisa impossível de se fazer. Então nós vamos trabalhar com identidade ecológica sendo o bioma
por uma criação de uma definição que ninguém sabe o que é, e alguém que passou isso para os ministros adotaram como uma proposta que foi feita e que não se tem na prática maneira de se concluir o que seja. Então nós vamos tratar dessas questões como sendo o bioma, e que é os biomas, são 6 biomas que nós temos no Brasil, e onde for identificado com aquele bioma será a adoção pelo Serviço Florestal Brasileiro. Colato, o Código Florestal está definido ou ainda tem espaço para sofrer alguma mudança? Olha, o Código Florestal é bastante rígido, né? Tem muita coisa que tem se feito. Nós, na verdade, até agora só colocamos a necessidade dos produtores fazerem, ter obrigação de repor, de reflorestar, e não colocamos os direitos e as condições que ele teria de vantagem nesse processo. Lá no Código Florestal, no capítulo 10, nós temos várias ações que os governos teriam que ter providenciado para os agricultores, que é, por exemplo, não cobrança do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, de você ter menos juros, créditos facilitados, seguro mais facilitado, também aí outras ações de produtos com isenção de impostos, e isso não aconteceu. Então nós, agora, como nós estamos fazendo a proposta da análise do CAR, que vai ser a implantação do CAR e que vai ser feita a regularização, dentro desse processo nós também vamos colocar então as exigências, os direitos e os deveres dos proprietários para que ele tenha interesse, onde ele possa, de maneira sustentável, poder fazer o manejo nas áreas de reserva legal, já que a lei determina que pode ser 50% reflorestado e utilizado, e como plantar frutas e outros produtos que dêem uma atividade econômica para essas áreas que vão ficar simplesmente ociosa. Então nós temos que acertar essa questão e temos que resolver essa questão temporal também de 21 de julho de 2008. Quem foi desmatado antes ou depois. E o governo de Mato Grosso anunciou hoje o uso de uma nova ferramenta no combate ao desmatamento ilegal. A aposta está na tecnologia, com a adoção de um sistema que detecta em tempo real o que acontece na floresta. Nós vamos até Cuiabá conversar com o Luiz Patroni. A gente quer saber qual que é o tamanho do investimento desse novo sistema. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, segundo o governo, são mais de 5 milhões de reais por um contrato de 1 ano com a empresa de geotecnologia da informação que monitora esses satélites, né? Esse dinheiro, aliás, vem de uma parceria com governos da Alemanha e também do Reino Unido por meio de uma parceria, então, de um programa que visa justamente esse controle, né? E também ações na área do meio ambiente. A gente tem algumas imagens feitas por esse satélite. Esse não, são vários satélites, é considerado uma constelação de satélites, são mais de 130 satélites aí, nanosatélites, aqueles satélites aí com cerca de 30 centímetros de comprimento, que produzem imagens como esta que a gente vê aí, olha só, em tempo real, né? Ali a gente está vendo que é dia a dia as imagens que são produzidas e o sistema vai emitir alertas aí com essa detecção em tempo real e em alta resolução, né? O que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, segundo o governo do estado, isso pode emitir alertas e ajudar na fiscalização e no combate, né? Inibindo aí crimes ambientais. Os desmatamentos na avaliação do governo acontecem muitas vezes, os desmatamentos ilegais, é sempre bom a gente frisar isso, em pequenas áreas e não em grandes áreas. E, portanto, havia sempre uma dificuldade de conseguir combatê-los justamente porque a detecção ela acontecia tardiamente, né? E agora a expectativa é de que isso possa acontecer com imagens em tempo real e, com certeza, aí na avaliação do governo, essas ações também coletivas que irão combater esses crimes ambientais poderão ser mais eficazes, mais eficientes. O lançamento desse novo programa foi feito agora pela manhã, o repórter Pedro Silvestre acompanhou, e é interessante a gente destacar um dos pontos aí mencionados pelo governador do estado, Mauro Mendes. Ele fala que o estado está tentando não apenas valorizar os ativos ambientais que possui, proteger esses ativos, mas também cobrar os recursos por vezes prometidos por outros países, oferecendo em contrapartida, né, o estado de Mato Grosso, oferecendo justamente esse monitoramento mais intensivo e também as ações de combate ao desmatamento ilegal. Vamos ver então um trecho da entrevista do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Olha só.
buscar construir novas formas de se relacionar com o mercado nacional, com o mercado político. É um governo diferente, foi escolhido pela sociedade, que tem uma lógica um pouco diferente. Nós temos que respeitar isso. Nós entendemos que alguns debates eles precisam ser feitos de uma forma diferente para produzir resultados diferentes e melhores para a nossa nação. Eu acho que essa questão ambiental ela tem profunda relação com o estado de Mato Grosso, porque é o estado que mais produz alimento. Nós estamos no olho do furacão dos interesses internacionais ligados ao setor das commodities agrícolas, e nós iremos tomar as medidas para que nós estejamos alinhados com os nossos mercados, com os nossos clientes, mas acima de tudo alinhados com o pensamento que nós brasileiros temos. Nós queremos preservar. Não precisamos que ninguém aponte o dedo aqui, mas se querem preservar, também tem que cumprir aquilo que eles estabeleceram nos encontros internacionais ligados ao meio ambiente, que prometeram recursos aos países que reduzisse a emissão de carbono, que preservasse os seus ativos ambientais, colaborando com o planeta. O que Mato Grosso e o Brasil faz é uma grande contribuição ao planeta. Isso tem preço e precisa ser pago. Muito bem, palavras do governador Mauro Mendes. Então, o Estado mostrando ações mais efetivas, né, que esperam que sejam mais eficientes no combate ao desmatamento ilegal. Kelly. O sul do Brasil registrou temperaturas negativas nesta madrugada. Em Quaraí, Rio Grande do Sul, o produtor Albino Anversa registrou a geada que atingiu os campos por lá. A Heloísa Pereira já adianta que essa frente fria vai perder força nos próximos dias. É isso mesmo, Heloísa? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, é isso mesmo. É a terceira onda de frio com mais forte intensidade que atinge áreas do centro-sul do país. A primeira ocorreu lá na primeira semana de julho, depois no início de agosto e agora, Kelly. Só que a expectativa é de que, assim como as outras ondas de frio, essa também aos poucos, já a partir dessa quinta-feira, vá perdendo intensidade. Então, a gente tem agora uma frente fria em alto mar, na altura do sudeste, a massa de ar polar ainda sobre todo o centro-sul do Brasil. E a partir de agora, uma alta pressão passa a jogar a umidade aqui na costa do sudeste. O friozão amanhã ainda é forte entre áreas do centro-norte, aqui da Serra Gaúcha, catarinense e também do Planalto do Paraná. É justamente nessas áreas em verde do mapa que existe a possibilidade ainda para ocorrência de geada. Mas a boa notícia para a maior parte dos produtores do centro-sul é que a temperatura nas outras regiões não cai tanto a ponto de provocar geada, viu? Inclusive lá na região de Itapetininga, os campos produtores de trigo não devem ser afetados. A gente tem uma mínima aí na casa dos 8 graus no decorrer dessa quinta-feira, mas sem limiar para a ocorrência de geada. E depois disso a gente vê que a temperatura só tende a voltar a subir. Vamos seguir monitorando, Kelly, porque existe uma possibilidade do início do mês de setembro ainda vir com uma outra onda de frio, claro que com menor intensidade. Com relação às chuvas, nos próximos dias, temos instabilidades concentradas nos extremos norte e sul do Brasil, além da faixa leste nordestina, onde a chuva deve continuar beneficiando, Kelly, principalmente as áreas produtoras de cana-de-açúcar. Agora, todo o Brasil central, que tem sofrido com queimadas frequentes, com tempo seco, baixa umidade, deve continuar com essa condição até pelo menos o início do mês de setembro, viu? E a gente vai ver que as chuvas concentradas lá na fronteira oeste gaúcha nos próximos dias podem ainda acumular mais de 40 milímetros ao longo da próxima semana. Enquanto isso, no extremo norte do Brasil, a 80 quilômetros lá da capital Boa Vista, na região de Alto Alegre, em Roraima, a previsão é de chuva forte nos próximos dias, viu? Nessa época, os produtores por lá estão pensando em colheita da soja já, porque por lá o plantio é agora no meio do ano, e devem enfrentar muita chuva no decorrer dos próximos dias. As instabilidades diminuem até o início do mês de setembro, quando eles de fato começarem a colher, viu, Kelly? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.